Boa noite, Gapianos. Aqui quem fala é o Monitor Aleph de Química, certo? E hoje nós vamos estar dando uma introdução, certo? À nova área da Química. Vamos aprender que é a Química Orgânica, certo? Basicamente, a Química Orgânica, ela trata de todos os compostos orgânicos, beleza? Compostos orgânicos, como assim, Monitor? Os compostos orgânicos são aqueles que possuem um carbono como seu elemento principal. Ah, então aquele ácido carbônico que tem carbono é um composto orgânico? Não. A gente vai aprender a diferenciar os compostos orgânicos dos inorgânicos, certo? E vamos dar uma introdução sobre como classificar esses compostos, como a gente pode ver os tipos de cadeias, enfim. E para usar, bora utilizar esse mapa mental super bacana que a gente encontrou aí, certo? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ou seja, melhor. Prontinho. Veja bem, a gente vai aprender primeiro alguns postulados, certo? Que alguns estudiosos formularam há muito tempo atrás. O primeiro deles é o Tauber Olof Bergman. O Tauber Olof Bergman, ele definiu que um composto orgânico seria uma substância de organismos vivos e que os compostos inorgânicos eram substâncias do reino mineral. Foi bastante aceito na época, certo? Definido, ok? Que para Tauber Olof Bergman, os compostos orgânicos só existiam em seres vivos. E os compostos inorgânicos existiam no reino mineral. Era essa divisão na época que era feita. Muito tempo após chegou John Jacob Berzelius e ele definiu a teoria da força vital. O que seria a teoria da força vital? A teoria da força vital, ela propunha que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos, ou seja, todo composto orgânico que existia só era produzido e só poderia ser produzido a partir de um organismo vivo, certo? Muito depois, chegou Friedrich Roller e ele declarou que ele conseguiu, certo? Ele fez um experimento no seu laboratório, vocês podem pesquisar, certo? O experimento de ureia de Friedrich Roller e ele conseguiu fabricar ureia, certo? A partir do cianeto de amônio, que é um composto inorgânico. Automaticamente, a partir de quando Friedrich conseguiu produzir um composto orgânico a partir de um inorgânico, ele derrubou a teoria de Berzelius, que dizia que só podia vir de organismos vivos. Entendeu? Então, a teoria aqui de John Jacob foi totalmente derrubada a partir do experimento de Friedrich Müller. Muito tempo depois, veio outro Friedrich, só que o August dessa vez, e ele definiu que a química orgânica era um ramo da química que estudava os compostos com carbono. Então, se a gente vê, é basicamente um roteiro para a definição do que viria a ser para nós a química orgânica, ok? É, a partir desse roteirozinho, a gente já tem na mente que vamos estudar química orgânica. A química orgânica é a química dos compostos que contêm carbono, certo? Ah, aquele caso que eu disse. Então, aquele ácido lá que tem carbono é da química orgânica? Não. A gente tem algumas exceçõezinhas. Vamos supor aqui, por exemplo, temos o CO2, beleza? E temos o H2CO4. Ah, esses compostos têm carbono. A gente pode observar aqui, ó, um carbono, certo? E um carbono aqui. Só que esse composto aqui, certo? É considerado dióxido de carbono, não é isso? E aqui, ácido carbônico. Ah, então tem carbono. Só que isso é um óxido e isso é um ácido. Ou seja, eles são elementos da química inorgânica, certo? Esses compostos não possuem apenas carbono, podem apresentar também outros elementos, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, enfim. Os compostos orgânicos, eles não são essencialmente constituídos de carbono. Eles podem apresentar vários outros elementos, mas na sua composição, a molécula central, a molécula que tem mais atividade ali dentro é o carbono, ok? Da química orgânica, Kekulé, certo? É um químico. Ele postulou algumas coisas, beleza? Sobre o carbono. A primeira coisa é que o carbono é tetravalente. Ah, o que é tetravalente? Vou dar um exemplo. O hidrogênio. Nós sabemos que o hidrogênio ele só pode fazer uma ligação, certo? Logo, o hidrogênio é monovalente. Outro elemento, oxigênio. O oxigênio ele pode fazer duas ligações. Logo, o oxigênio é bivalente.
O nitrogênio pode fazer 3 ligações. Logo, o nitrogênio é trivalente. E o carbono, ele pode fazer quantas ligações? 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tornando ele tetravalente. Ok? Então, o carbono, a primeira coisinha que a gente vai ter que ter na cabeça para iniciar a química orgânica é que o carbono, ele é capaz de fazer 4 ligações para se estabilizar. Ok, gente? Próximo. O carbono é capaz de formar ligações entre outros carbonos e formar cadeias carbônicas. Aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia carbônica, ok? Ah, o que é uma cadeia carbônica? Uma cadeia carbônica é quando eu tenho vários carbonos alinhados em série, certo? Formando uma enorme molécula. Como assim? Se eu tiver 2 carbonos, é considerado uma cadeia? Não, é considerado uma molécula. Uma cadeia carbônica, para ser considerada essencialmente uma cadeia, ela é composta de 3 carbonos ou mais, ok? É... Vamos ver. Sim, outra com postulado também. O carbono é capaz de formar ligação dupla ou tripla, ok? Então, o carbono pode se ligar com um elemento uma única vez, ele pode se ligar ao mesmo tempo 2 vezes, ou ele pode se ligar ao mesmo tempo 3 vezes, ok? Então, os 3 postulados que aprendemos sobre o carbono. Primeiro, o carbono é tetravalente. Segundo, o carbono é capaz de se ligar com outros carbonos formando cadeias. Lembrando que cadeias só contam a partir de 3 carbonos ligados. E o terceiro postulado é que o carbono é capaz de fazer ligações duplas ou triplas. Beleza? Próximo tópico da aula de hoje. Classificação do carbono. Veja bem, numa cadeia, o carbono ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Existe carbono quintenário? Não. Bora entender o porquê. Vamos começar com o carbono primário, esse aqui. Se vocês perceberem, esse carbono ele só está ligado a um carbono, certo? Então, isso é um carbono primário. O carbono primário é aquele carbono que só é ligado a um único carbono, ok? Vamos para o secundário. Olha esse carbono aqui, ó. Ele é ligado com um, dois. Tá vendo aqui? Ligado com 2 carbonos. Então, isso faz dele um carbono secundário. E o que seria um carbono terciário? Isso mesmo que você pensou. Um carbono ligado com 3 outros carbonos. E o que seria um carbono quaternário? Um carbono ligado com 4 outros carbonos. Existe carbono quintenário, professor? Não! Por que não existe? Porque o carbono só é capaz de fazer 4 ligações. Não é impossível ele se ligar com um quinto carbono. Vamos estourar o carbono se fizermos isso, né? Então, carbono primário, carbono ligado com outro átomo de carbono. Carbono secundário, carbono ligado com 2 átomos de carbono. Carbono terciário, carbono ligado com 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário, carbono ligado com 5 átomos de carbono. Não, com 4 átomos de carbono. Tá certo? Bora lá. Gente, peço a vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, viu? Coloquem lá no Class, embaixo da minha aula lá. Eu vou disponibilizar esse mapa mental que eu achei super incrível para ter uma introdução de química orgânica. E vocês, qualquer coisa que tiverem dúvidas, por favor, me comuniquem ou então no grupo. Estou disponível 24 horas. Hibridização do carbono. Bora lá entender que isso aqui é um pouquinho mais complicadinho. Vejam bem, como eu disse a vocês, o carbono, certo? Ele é capaz de fazer 4 ligações. Beleza, gente? Enfim, bora lá. Deixa eu explicar a vocês como é que funciona isso aqui. Quando o carbono ele é capaz de fazer 4 ligações, vão ter uma ligação mais forte, certo? Como é que eu posso explicar a vocês? E vão ter umas mais fracas. Como assim? Vamos supor. Esse carbono aqui. Bora lá. Esse carbono aqui. Esse carbono, ele pode fazer 4 ligações como todos os outros. A primeira ligação, toda a primeira ligação, certo? Que o carbono faz é chamada ligação sigma. Como assim ligação sigma? Bora lá. Esse carbono aqui se ligou com um átomo aqui X, ok? Ele fez uma ligação sigma, certo? Outra sigma, outra sigma, outra sigma. O que são ligações sigmas? Ligações sigmas são ligações fáceis de ligações sigmas são ligações difíceis de ser quebradas, certo? Isso aqui tinha errado, o rapaz tinha errado aqui, mas eu vou estar certinho. Ligações sigmas
são ligações difíceis de ser quebradas. Como assim? A primeira ligação que ele faz é sempre uma ligação forte. E as demais são fracas. Como assim? Se um carbono aqui, esse carbono aqui, for ser quebrado, certo? For ser rompida a ligação, vai ser difícil, porque ele só tem ligação sigma, certo? Mas por que ele só tem ligação sigma? Porque ele está conectado com átomos diferentes. É tudo ligação simples. Tá vendo aqui? São tudo ligação simples. Então são 4 ligações sigmas. Agora vamos olhar um caso aqui de uma ligação dupla, certo? Lembrando que eu disse naquele postulado que o carbono pode fazer ligações duplas ou triplas. Beleza? Aqui. Bora lá ver, bora dar uma analisada nessa ligação dupla que está rolando aqui embaixo. Ok. Carbono se ligou uma vez, uma sigma. Se ligou com um elemento. Se ele fosse ligar com outro elemento, outra sigma. Carbono se ligou com o terceiro elemento aqui, outra sigma. Ele se ligou de novo com o mesmo elemento, uma pi. Não entendi ainda, professor. Bora de novo. Carbono se ligou com um elemento X, uma ligação sigma. Carbono se ligou com um elemento Y, outra ligação sigma. Carbono se ligou com o elemento Z, outra ligação sigma. Carbono se ligou de novo com o elemento Z, agora é uma pi. Entendeu? Então, a primeira ligação que ele faz com outro átomo é sigma. Se ele fizer mais de uma ligação, aí é pi. Por exemplo, aqui na tripla. Tá vendo que tem aqui uma ligação tripla, certo? Primeira ligação que ele fez com esse elemento aqui, visível, bora considerar, sigma. Primeira ligação que ele fez com esse outro elemento aqui invisível, sigma. Ele fez de novo uma pi. E fez de novo outra pi. Então, a primeira ligação que o carbono faz, a gente considera a ligação sigma. É a ligação mais forte, gente. É aquela ligação... Se for no caso dessas 3 ligações aqui, ó. Essas 3 ligações vão ser rompidas. Primeiro, eles rompem a pi, para, por último, a sigma ser rompida. Compreenderam? Então, e se for um caso de 2 ligações duplas? A primeira é sigma, a segunda é pi. A primeira é sigma e a segunda é pi. Então, botem isso na cabeça. Olhando para o átomo, primeira ligação que o carbono fez com aquele átomo é sigma. Se ele fizer outras ligações com aquele mesmo átomo, passam a ser ligações pi. Beleza, galera? Então, aqui, se ele só fez ligações com átomos diferentes, no caso ele só tem ligação simples, vão ser 4 ligações sigmas. Ok? Essa situação de sp3, sp2, eu vou deixar para explicar mais à frente, porque é na questão da geometria do carbono, entendeu? Para vocês não perderem todo o foco da aula, que é mais introdutório, ok? Então, assim, aprenderam? Primeira ligação que o carbono faz com qualquer elemento é o quê? Sigma. E as demais, pi. Qual é a ligação mais forte que o carbono faz? Sigma. Se for um caso de uma ligação tripla, eu tenho uma ligação sigma e 2 pi, ok? Qual vai ser a primeira ligação a ser quebrada? Isso mesmo, ligação pi. E por último, a ligação sigma. Vamos lá. Lembrando o nosso postulado, certo? Que eu falei que o carbono ele é capaz de formar uma cadeia carbônica, certo? A gente aprendeu a classificar o carbono, certo? Qual é a classificação do carbono? Carbono primário. O que é um carbono primário? Carbono ligado com um único átomo de carbono. Carbono secundário. Carbono ligado com 2 átomos de carbono. Carbono terciário. Carbono ligado com 4 átomos de carbono. Carbono terciário, quaternário, carbono ligado com outros 4 átomos de carbono. Aprendemos a classificar também as ligações do carbono em sigma e pi. Primeira ligação que o carbono faz, sigma. E as demais, pi. Qual é a ligação mais forte? Sigma. Beleza? A última ligação a ser quebrada. Vamos lá. Agora nós vamos classificar a cadeia carbônica. Ok? Vejam bem. Lembrando que eu disse a vocês, gente, que uma cadeia carbônica, certo? Ela só pode ser a partir de 3 átomos para cima, ok? A partir de 3 átomos para cima. Tanto que vocês viram aqui nesse exemplo, a menorzinha é essa aqui. Tem 1, 2, 3 átomos, ok? Vamos lá. Vamos classificar cadeia por cadeia, certo? O que é uma cadeia carbônica aberta? Uma cadeia carbônica aberta é aquela que não é fechada. Nossa, professor, ajudou bastante, que mistério. Mas é isso mesmo. Uma cadeia aberta, ou seja, aquela que não se fecha, que os átomos não se ligam, formando uma bola ou algo do tipo, um quadrado, um triângulo, enfim. Uma cadeia
carbônica que não forme nada, uma linha, uma reta, nem que ela seja toda estrambelhada, mas que não se feche, ela é chamada cadeia carbônica aberta. Fácil. É isso mesmo, é muito fácil. Em contrapartida, aqui embaixo, ó, cadeia carbônica fechada. É aquela cadeia carbônica que se fecha. Essa aqui mesmo, ó, se vocês perceberem, em forma quadrada. Fechada. Se ela não tivesse ligação aqui, se essa ligação aqui não existisse, que eu tô botando essa aqui em cima, seria o quê? Seria fechada? Não, seria aberta. Ok? Mas quando ela se fecha, cadeia carbônica fechada. Beleza, gente? Cadeia carbônica normal. É aquela cadeia carbônica que ela é uma linha, certo? Ou pode ser fechada também, certo? Mas ela não se ramifica, certo? Vamos supor, essa cadeia carbônica aqui é uma linha. Não tem nenhuma ramificação para cima, para o lado, para baixo. Olha essa aqui de baixo, por exemplo. Tem a linha, mas tem uma ramificação para cá, ó, tá vendo? Uma ramificação, isso aqui a gente chama de ramificação. Ela não é uma linhazinha igual a essa e nem é toda fechadinha igual a essa. Professor, se existisse uma puxada para cá, aqui, ó. Vamos supor que eu puxasse um átomo para cá, desse carbono aqui. Seria uma cadeia carbônica ramificada? Seria, ok? Seria uma cadeia carbônica fechada, ramificada. Existe? Existe. Outra coisinha, saturada e insaturada. Qual a diferença? Uma cadeia carbônica saturada é aquela cadeia carbônica que só apresenta ligação simples. Olha aqui essa aqui, ó. Só apresenta ligações simples. Peraí, professor. Então, se ela apresenta só ligação simples, ela só tem ligação sigma? Isso mesmo, gapiano. Cabeça de gapiano tem que ser assim. Ela só apresenta a ligação sigma. Por quê? Porque ela só apresenta uma ligação em cada átomo. Uma ligação simples. Logo, ela apresenta em cada átomo uma ligação forte. E já vou adiantando. Esses compostos que apresentam cadeia carbônica saturada são os compostos mais difíceis de serem quebrados na natureza. Ok? E o que seria uma insaturada? Uma cadeia carbônica aqui, ó, que apresenta uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Pode ser duas duplas é insaturada. Pode ser duas triplas é insaturada. Apesar que é difícil existir, mas existe, existe. Então, enfim, cadeia carbônica que apresenta outra coisa aqui, ó, sem ser uma ligação simples, certo? Apresenta uma dupla ou uma tripla, ela é chamada de insaturada. E aquelas que apresentam só ligação simples, ela é saturada, ok? Outra coisinha aqui, cadeia carbônica aromática. Prestem atenção, gente. Isso aqui é bastante, mas bastante importante, certo? Uma cadeia carbônica aromática, ela tem que ser fechada. Tem que. Mas tem uma coisinha bem essencial. Como assim, professor? Prestem atenção aqui nessa cadeia aqui, certo? Essa cadeia carbônica aqui, ela é aromática. Ela é fechada? É. Toda cadeia carbônica fechada é aromática? Não. As cadeias carbônicas aromáticas é aquelas que a gente chama que tem um anel benzeno. E isso aqui eu posso escrever dessa forma e eu posso escrever dessa forma. É a mesma molécula, tá, gente? É a mesma coisa. Então, o que é esses tracinhos e essa bola aqui no meio? Enfim, bora lá. Primeira ligação aqui, se vocês perceberem, é uma ligação dupla. Estão vendo aqui a ligação dupla? Seguida de quê? Uma simples. E depois? Uma dupla. E depois? Uma simples. E depois? Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Entenderam? Então, quando a cadeia carbônica ela forma esse aro, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, ela forma isso aqui, ó. Isso aqui é um formazinho de você representar a ligação dupla. Então, toda vez que eu apresentar uma cadeia carbônica com essas alterações de ligações, ela forma o que a gente chama de anel benzeno. Que é isso aqui, ó. Então, toda vez que vocês verem isso aqui numa molécula, vocês podem chamar isso é um anel benzeno? É um anel benzeno, certo? Mas por que ela tem esse anel? Porque ela é seguida de uma ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ok? Ela é fechada? É, gente, ela é fechada. Entenderam? Basicamente, uma cadeia aromática é aquela que possui um anel aromático. Para ela possuir o anel aromático, ela faz o quê? Ela é alternada em suas ligações. Alterne como? Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. E assim vai. Entenderam, gente? Qualquer coisinha, repito, falem no mural, mandem dúvida no WhatsApp, podem me encher de perguntas. Aqui agora, outra maneira de classificar as cadeias. É homogênea, certo? E heterogênea.
Qual a diferença? Bora lá. Essa cadeia aqui, linda, maravilhosa, bonita, vê, coisa mais linda do mundo aqui, carbono. Ela só tem carbono e hidrogênio. Vocês estão percebendo? Só tem carbono e hidrogênio. Isso é uma cadeia homogênea. Uma cadeia que só tem carbono e hidrogênio na sua cadeia, ok? Professor, mas e o que seria diferente da homogênea? Uma heterogênea. Aqui, por exemplo. Então, se tiver outra coisa no composto sem ser carbono, hidrogênio ou heterogênea? Não. Deixa eu explicar. Uma cadeia heterogênea é aquela que possui um átomo diferente lá entre carbonos. Preste atenção no que eu disse. Entre carbonos. Entre. Não pode ser na ponta. Ah, e se tiver um oxigênio na ponta da cadeia? Não é heterogênea, gente. Prestem atenção. O átomo tem que estar entre carbonos, certo? Tem que estar atrapalhando ali aquela sequência. Mas se ele estiver na ponta não faz nada. Ele continua sendo homogênea, linda. Você explode o átomo lá, consegue fechar um quadrado perfeito. Ok? Por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse um átomo de oxigênio aqui na ponta, eu poderia fechar um quadrado aqui, lindo. Pronto, acabou. A gente isolou o átomo. Agora, esse aqui, eu não tenho como eu fechar, porque quando eu fechar, ele vai estar incluso. Então, isso aqui é uma cadeia heterogênea, certo? Uma cadeia heterogênea é aquela cadeia que te apresenta um átomo diferente de carbono entre carbonos. Novamente, se foque nesse termo, por favor. Entre carbonos. Entre carbonos. Uma cadeia só vai ser heterogênea quando ela apresentar um átomo entre carbonos. Por exemplo, gente, olha lá. Essa cadeia aqui, bora classificar ela. Achei ela lindinha. Primeiramente, ela é uma cadeia aberta ou fechada? 5 segundos para responder na mente de vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Cadeia aberta para quem respondeu. Ela é aberta, não se fecha. Eu entendi um ponto aqui que. Bora lá. Sim, gente, outra coisa importante. Olha, já ia esquecendo. Não tem aqui, tá faltando. Existem também cadeias carbônicas mistas. Como assim mista? Vou falar. Se eu tiver uma cadeia carbônica, certo? Que ela possui parte dela fechada e parte dela aberta, eu posso chamá-la de cadeia carbônica mista. Como assim, professor? Bora lá. Se eu pegar essa cadeia aqui e começar aqui, essa fechada aqui, ó, e começar a puxar outra cadeia daqui, tá, 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 ela vai ser aberta ou fechada? Não, ela tem parte aberta e tem parte fechada. Então ela é considerada cadeia carbônica mista. Ok, galera? Tá faltando aqui, mas podem considerar. Bora voltar à nossa classificação. Beleza, ela é aberta. Essa cadeia, ela é saturada ou insaturada? 5 segundos para vocês responderem aí. Ela é saturada. Por que ela é saturada? Porque ela só apresenta ligações simples em sua composição. Se vocês olharem aqui, certo? Vocês não vão achar nenhuma ligação dupla ou tripla. Só simples. Outra coisinha, bora ver lá como é que eu posso classificar mais. Sim, ela é normal ou ela é ramificada? Normal ou ramificada. Olha, achei que eu estou errado, mas não, é ramificada. Vejam bem. Professor, como é que eu vou saber o que é uma ramificação e o que faz parte da cadeia central? Vamos lá. Você vai tentar traçar um caminho, tipo um labirinto, e o maior caminho que tiver maior número de carbonos é a cadeia central. Como assim? Bora lá. Vocês vão ter que levar uma ponta até outra. Bora pegar essa ponta aqui como primeira, beleza? Então vamos lá. Uma, duas, três. Acabou a ponta. Então, por esse caminho, eu tenho três carbonos. Será que é a cadeia principal? Bora lá. Uma, duas, três. Eita, olha, tem três também. Três aqui e três pra cá. Bora tentar outro caminho. Um, dois, três, quatro. Olha, tem mais carbono que as outras. Então, essa aqui pode ser a minha central. Bora ver outro caminho. Um, dois, três, quatro, cinco. Eita, nenhum ganha. Então, essa aqui, ó. Show. Esse, esse e esse. Essa aqui é minha cadeia principal. E o que tem preso nela? Isso e isso. São ramificações, ok? Então, primeiramente, para você classificar uma cadeia, se ela é normal ou ramificada, você tem que achar a cadeia central. E como é que você acha isso? Você vai seguindo os caminhos
E o caminho que tiver o maior número de carbonos é o caminho da cadeia principal, ok? E essa aqui tem 3, mas a outra aqui tem 5. Essa aqui tem 4, mas essa aqui tem 5. Então você vai para aqui que tem mais carbonos. Beleza, gente? Então ela é. Então podemos classificar essa cadeia carbônica como? Vou botar aqui em cima. Aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Ela é uma cadeia carbônica. Eita, vai coisa. Deixa eu ficar aqui melhor. É uma cadeia carbônica. Deixa eu pegar uma notinha aqui, pronto. Melhorzinho. Ela é uma cadeia carbônica. Primeiramente, aberta. Aberta, certo? Possui saturação? Não possui. Saturada, certo? Ramificada normal? Ramificada. Homogênea ou heterogênea? Vamos lá, 5 segundos. Homogênea. Então, toda vez que vocês forem classificar uma cadeia carbônica, vocês têm que seguir isso. Ela é aberta ou fechada? Saturada ou insaturada? Ramificada ou normal? Homogênea ou heterogênea, certo? Então, a partir disso, vocês já podem classificar uma cadeia carbônica, ok? Muito importante essa parte do homogêneo aqui. Vejam bem. Se eu tiver um átomo de carbono, vamos supor, essa aqui é minha cadeia carbônica principal, como eu disse a vocês, certo? Se eu tiver um átomo de carbono aqui no meio, ela vai ser normal? Ou vai ser homogênea? Não, ela vai ser heterogênea, como a gente já viu. Mas se eu tiver uma ramificação aqui com oxigênio, ou nitrogênio, ou enxofre, uma ramificação que não seja na principal, que não seja nessa aqui, ó. Ela vai ser heterogênea? Não, ela vai ser homogênea. Porque o átomo ali, gente, é só uma ramificação. Compreendem? Vejam bem, novamente eu vou repetir essa questão do átomo. Toda vez que eu tiver um átomo diferente que esteja entre carbonos, entendeu? Na cadeia principal, essa cadeia ela vai ser heterogênea. Mas se ele tiver na ponta, se ele tiver numa ramificação, gente, ela é normal, ok? Só se preocupem com a cadeia principal. A gente vai aprender a nomear esses compostos, vai aprender que existem diferentes tipos de compostos orgânicos, certo? É, enfim, a gente vai dar uma geral na química orgânica, beleza? É, primeiramente, agradeço a todos vocês, né? Que vão ouvir a aula, estudem, foco, galera. Foco, foco, foco. E assim, qualquer dúvida podem jogar lá no Class novamente, pode perguntar no WhatsApp. Enfim, fiquem à vontade, ok? O professor aqui aguarda vocês, as dúvidas, qualquer coisa que precisarem, se quiserem exercícios, ok? Vou estar disponibilizando lá no Class, hein? Entendeu? Vou estar disponibilizando um site de um professor que é chamado Roberto H. Menon. Lá tem uns slides ótimos, tem umas fichas de resumo com exercício, respondidos e não respondidos, certo? Que vocês podem estar respondendo, perguntando para mim, para eu mandar resposta, para eu corrigir, se vocês fizerem. Eu vou estar disponibilizando para vocês, certo? Essa listagem lá de resumo e slides, que é o professor Roberto H. Menon. É muito bom, super indico, certo? O slide dele lá, tudo com animação, bem legalzinho. E vocês vão arrasar em química, beleza? Foco aí para todos vocês. Espero que tenham gostado da aula. E novamente, qualquer dúvida, pode entrar em contato, ok? E essa foi nossa aula de introdução à química orgânica. E próxima aula a gente se vê, se Deus quiser, ok?